Vocês podem se sentar, nossas crianças vão subir, vão receber ali também a palavra de Deus nessa linha, onde Deus tem abençoado os nossos filhos e eles têm experiências com Deus. Aleluia. Mais uma vez, sou grato a Deus por essa oportunidade. Somos gratos porque o Senhor nos permite meditar na sua palavra. Aproveitando que você está desejoso de refletirmos juntos na palavra de Deus, então abra sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 2. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 2. Nessa noite, irmãos, eu não vou me ater ao tema. Esse tema, embora foi proposto para o trabalho com as nossas crianças do exército de Deus, embora a temática desse trabalho envolve aí soldados, o exército, todas essas coisas, mas eu vou sair um pouquinho desse tema porque eu quero aproveitar essa noite, compartilhar uma palavra simples. Ela é simples, vocês vão observar que ela é simples, mas uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com os pais, com as mães, com os futuros papais, com os jovens que um dia serão pais e mães. Eu quero compartilhar com vocês o exemplo de uma família. O exemplo de uma família que nós encontramos aqui nesse texto da Bíblia Sagrada. Eu queria aproveitar esse encontro. Amanhã é dia 12 de outubro. Nós no Brasil, os brasileiros, nós comemoramos o Dia das Crianças. É muito bom isso, muito importante. Geralmente o Dia das Crianças é aquele dia que a gente dá um presentinho, uma lembrancinha para as crianças. Isso é muito bom, muito importante, apesar de não precisarmos nos deter na data para presentearmos os nossos filhos. Mas eu queria com os irmãos aproveitar essa noite e trazer essa palavra a nós, uma responsabilidade ao nosso coração sobre os nossos filhos, o que nós podemos fazer para os nossos filhos, o que nós vamos aprender aqui nessa noite, na atitude de uma mãe, na atitude de um pai, de uma família, e que pode ser útil a você como pai, como mãe na tua casa. Você que é casado e ainda não tem filhos, mas um dia, se Deus quiser, você vai ter. Você que os filhos já cresceram, pode ser que, a minha mãe com 42 anos, com 41 anos, ela engravidou do meu pai e nasceu essa belezura toda, que vocês estão vendo aqui hoje. Essa coisa maravilhosa. Vocês podem não concordar, mas a minha esposa concorda. Pergunte para ela. Pois é, às vezes a idade chega, mas lá na idade alguém pode ainda vir a ter filhos, faz parte da vida. E eu vejo na história dessa família algo interessante para a gente compartilhar junto. Então vamos ler Êxodo capítulo 2. Eu vou ler aqui na versão atualizada da Bíblia do rei Tiago. Êxodo capítulo 2. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e piche, colocou dentro do seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, cheia de compaixão, ela declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Até o versículo 10. Eu o tirei das águas. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite essa palavra dentro dessa história, porque é a história de uma família que se casa num período difícil. Você que já ouviu ou que já leu esse texto, você vai lembrar dessa história, você conhece essa história. Os pais de Moisés, eles se casam num período em que não era uma época boa. E quando eles também decidem ter um filho,
Eu não creio que era apenas uma decisão do casal, não era como hoje, que nós temos os métodos para se adiar a data da concepção, na verdade. Naqueles dias era assim, casava-se e não tinha televisão, mas era filho que ia vindo e ia chegando, né? Negócio, não tinha internet, ninguém ficava demorando no iPhone, né? Então a coisa andava, era a diversão do povo. E quando Moisés nasce, irmãos, ele nasce no período em que o governante do Egito, o faraó, ele, alertado por algumas pessoas, por alguns conselheiros seus, ele tinha tomado uma decisão. Nós precisamos fazer com que esse povo pare. Porque o que estava acontecendo? O povo de Israel estava escravo no Egito, mas o povo cresceu, o povo foi abençoado, era o povo de Deus. E o povo de Deus, aonde ele estiver, ele vai ser abençoado sempre. Deus vai cuidar do seu povo. E o povo cresceu. E aquele faraó, ele começou a perceber: olha, é perigoso, porque esse povo está crescendo, pode chegar um momento em que eles venham, tomem o poder e a gente perca tudo. Eles vão ficar maiores e mais fortes que nós e de repente se rebelar contra nós. Isso que eu estou falando está aqui no capítulo 1. Eu estou apenas adiantando e contando algumas coisas, mas está aqui no capítulo 1. Então ele resolve que as crianças dos hebreus, elas precisam morrer, os meninos têm que morrer. Afoga aquelas crianças no rio Nilo, vão matar. Quando as parteiras, ele dá a ordem para as parteiras: se vocês veem que é menino, mate, afoga esse menino, mata esse menino, joga no rio e não deixa sobreviver, porque senão a coisa, nós vamos perder o controle. Mas as parteiras, elas tomam uma atitude diferente. Deus abençoou aquelas mulheres, porque embora o texto não nos deixe claro que foi uma ordem de Deus, mas elas temiam a Deus. É um texto que ele é realmente interessante. A verdade é que Deus abençoa a atitude delas, porque elas foram mais tementes a Deus do que a um governante. E uma atitude, uma questão semelhante das parteiras é o do aborto hoje em dia. Se você, por exemplo, aqui no Japão, o aborto é livre, né? O médico diz: olha, você quer manter a criança no seu peito, você quer abortar, é algo normal. Mas e se fosse uma lei aqui no Japão e que dissesse que todas as crianças deveriam abortar? O que você, mãe, faria? Você obedeceria uma lei dos homens, sendo contra a vida, que é a lei maior de Deus? Ou você obedeceria a lei de Deus? Então, para a gente entender um pouquinho o que as parteiras fizeram, e de fato elas mentiram para o faraó, elas usaram de um argumento. Aí alguém vai dizer: mas então a mentira é abençoada por Deus? Não, não é isso que Deus está dizendo. Mentira sempre vai ser mentira. Mas o fato é que quando essa lei dos homens, ela está acima da lei de Deus, o que vale, o que conta, é o temor a Deus no coração. E foi isso que elas fizeram. Elas temeram a Deus, e por temerem a Deus, Deus as abençoou. Por temerem a Deus, o texto diz que Deus deu família, Deus constituiu família àquelas mulheres. E para nós chegarmos aqui no capítulo 2, o que acontece é que Moisés nasce. Os pais de Moisés, aqui no capítulo 2 nós não encontramos os nomes, mas lá no capítulo 6, de Êxodo, versículo 20, nós vamos encontrar que o nome dos pais de Moisés, seu pai se chamava Arão e a sua mãe era Joquebede. E esses pais, tanto Arão quanto a Joquebede, eles fazem de tudo então para que Moisés sobreviva, mesmo que havia uma ordem que as crianças não deveriam sobreviver. E eu queria, irmãos, meditar com os irmãos algumas coisas que nós encontramos nesse texto, algumas atitudes que Joquebede toma. E certamente as atitudes de Joquebede não é somente as atitudes dela, mas são as atitudes dela, juntamente com seu esposo, com o Arão. E aqui no versículo de número 1 diz assim, Êxodo 2, versículo 1: e foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. Versículo 2: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o que ela fez, irmãos? Escondeu. Ela escondeu esse menino por 3 meses. Quando as crianças nascem, é interessante que o tio diz: não, ele tem cara de joelho, não é bonito, acabou de nascer, está tudo torto, está tudo enrugado, não tem como chamar a criança, quer dizer que é bonito o recém-nascido. Mas a mãe, o que a mãe diz? Essa criança é a criança mais linda do mundo. Foi assim que a minha mãe disse de mim, foi assim que a sua mãe disse de você. Porque geralmente as mães, elas ficam cegas nessa hora, não é verdade? Criança pode, irmão, estar toda torcida, toda machucada, porque foi um grande momento que ela teve. Nascimento, às vezes, com grandes dores, com dificuldade. Mas o que a mãe diz da criança? É linda. É lindo, ele diz: é a cara do pai. Você imagina, né? Mas toda mãe, ela se apega aos seus filhos.
principalmente no momento do nascimento, porque aquele momento é um momento ímpar, é um momento singular. Deus não deu aos homens, e graças a Deus que Ele não deu aos homens esse negócio do nascimento, mas Ele deu às mulheres. E você pode ver, irmãos, que as mulheres, elas se apegam muito mais aos filhos do que os homens. Você pode ver que o pai, geralmente o pai, o que ele é? Não, vamos corrigir esse menino, vamos educar, vamos fazer assim. A mãe, não, deixa a criança. Vamos fazer assim. A mãe, ela se derrete. A mãe, ela se entrega. Aqui o texto nos diz que a mãe de Moisés, ela se afeiçoou a ele. Ela viu que o menino era bonito. Podia ser feio, né, moço? Podia ser feio como fosse, mas mãe sempre vai dizer que o filho é bonito. Você pode ver, faz o teste. Próximo neném que você vê nascer, vai visitar, você vai ver a mãe. Olha como é lindo, olha. E a gente tem que, né, se esforçar para ajudar. Não é verdade, mano. É uma beleza. Não vai ficar, acho que vai ter problema. Você diz, não, realmente, não. Vai ficar bonito, vai ficar lindo. A mãe de Moisés se afeiçoa, ela vê que ele é bonito e ela se apega para a criança, porque é isso que acontece com as mães. As mães se apegam muito mais. Isso, irmãos, é natural. É a natureza que faz isso. É a natureza. Não é uma questão que, claro que a gente sabe que os pais amam também, mas a maneira como a mãe se apega à criança é diferente. Você pode ver que é diferente. Se você é um observador, você vai notar que as mães se apegam de uma forma diferente aos bebês. E elas agem de um jeito que os pais dizem, você está estragando a criança, está muito no colo, está fazendo muito isso. Mas é o amor de mãe. É o cuidado que ela tem. A mãe de Moisés se apega àquele menino. E ela, meus irmãos, essa atitude é uma atitude interessante, mas eu quero chamar a atenção sobre a segunda atitude que Joquebede faz, que eu quero falar um pouquinho com os irmãos. O texto nos diz que ela viu que o menino era bonito, ele era formoso, ela se afeiçoou ao menino, mas ela faz o que, irmãos? Ela esconde a criança. Os primeiros 30 dias não é muito difícil esconder o menino. Por que ela escondeu? Porque a polícia do Egito queria matar os meninos. E Anã e Joquebede, eles sabem que os seus filhos são herança do Senhor. Eles sabem que aquela criança está naquele lugar, ela veio por uma provisão de Deus. Como é bom quando os pais confiam em Deus. Como é bom quando os pais olham para os seus filhos e sabem que os seus filhos não foi um erro do destino, não foi um acaso, não foi porque a mulher esqueceu de tomar um anticoncepcional ou coisa parecida. Sabe que aquela criança, por mais que ela seja especial, por mais que seja uma criança diferente, por mais que seja uma criança de temperamento difícil, é uma criança que tem uma obra de Deus na sua vida. E ela esconde aquela criança. Aqueles pais, os pais escondem aquele menino. Mas pense, esconder nos primeiros dias, os primeiros 2 meses, quando a criança, ela está descobrindo, mais dorme do que fica de olho aberto, na verdade. E é fácil, porque mama e dorme. Mama e dorme. Dorme e mama. Aí ficou fácil, mas com 3 meses já não dá para esconder muito. Porque agora, qualquer pessoa vai perceber que uma criança com 3 meses, ela já passa mais tempo acordada. Ela já acorda mais vezes durante a noite. E ela já não está mais mamando e dormindo, mamando. Ela agora já começa a interagir com a mãe. Ela já começa a olhar nos olhos da mãe e começa a perceber o que é a vida e começa a se relacionar. E já entende, a criança entende. Ela já começa a perceber quem é a mãe. Começa aquele elo, aquele vínculo. E com 3 meses, Joquebede percebe que ela não pode mais esconder o seu filho. Mas durante 3 meses ela esconde. Sabe o que é isso que eu aprendo com essa atitude de Joquebede de Arão? Eu aprendo que ela toma uma atitude muito interessante que nós como pais precisamos analisar o que nós estamos fazendo nos dias que estamos vivendo. É a proteção. Ela protegeu o seu filho. Ela pegou a sua criança e escondeu. Mas eu não sei se ela colocou dentro do guarda-roupa, eu não sei se ela colocou, eu não sei como que ela fez. O texto diz que ela escondeu. Ela fez durante 3 meses. É claro que ela proveu de todas as formas. Mulher, é interessante a inteligência da mulher, não é? Ela coloca cortina na janela, ela coloca tempo na parede, ela faz das tripas ao coração. Mas quando ela sabe que ela tem uma missão pelo seu filho, pela sua cria, ela dá um jeito. Certamente ela pegou a sua casa, era uma casa bem protegida. Ela passava o dia protegendo ainda mais, porque ela tinha uma missão. Eu vou proteger o nosso filho. Essa criança não vai morrer. Eu não vou deixar o meu filho morrer nas mãos de um assassino, de um tirano.
Eu não vou deixar que joguem os meus filhos nas águas do Nilo. E o que ela fez? Ela protegeu. Eu não sei como que ela fez. Não sei se ela colocava ali o ticho na boca da criança. Eu não sei se ela tapou todas as partes, mas ela fez alguma coisa. E o texto diz que ela conseguiu fazer isso por 10 meses. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo. Um pai e uma mãe, quando olham para os seus filhos com outros olhos e protegem os seus filhos, eles falam de tudo para que os seus filhos vivam. Será que nós temos protegido os nossos filhos, irmãos? Será que nós temos protegido os nossos filhos? E você que é jovem, que ainda não casou, que é casado, que ainda não tem filho, ouça isso. Como nós podemos proteger os nossos filhos? Como um dia você vai poder proteger os seus filhos quando você olha as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade? Às vezes a gente faz com os nossos filhos dentro de casa de tudo. Você ensina uma boa educação, você ensina ele a ser uma criança educada com os mais velhos, você ensina a ele os modos, as maneiras, um bom comportamento, você compartilha com ele coisas boas, mas a influência que ele recebe da escola, dos coleguinhas, dos vizinhos, da casa do tio, da casa da tia, enfim, das pessoas com quem ele convive. Nós sabemos, irmãos, que acontece muita coisa lá fora que às vezes escapa das nossas mãos. Mas a verdade é que o que estiver ao nosso alcance, nós precisamos proteger os nossos filhos. Nós precisamos fazer de tudo para guardar os nossos filhos e fazer com que eles, irmãos, possam viver guardados, protegidos. Isso não significa dizer que você vai colocar ali uma redoma sobre ele, você vai colocar uma capa sobre ele, você vai tratar o seu filho como se ele fosse um bonequinho de porcelana, e você não vai deixar ninguém se aproximar dele. Não é isso. Mas é você proteger ele das más influências, daquilo que você sabe que vai interferir no caráter daquela criança e vai desvirtuá-lo para o mundo. É quando eu e você, como pais, como mães, nós começamos a perceber as coisas que podem prejudicar os nossos filhos, certos tipos de convivência que os nossos filhos têm, certas coisas que os nossos filhos querem, mas que você sabe que não é bom. E aí é onde entra o pai e a mãe do filho. Eu sei que você quer isso, eu sei que você quer muito um tablet. Hoje a moda é dar tablet para os filhos, né? É dar os aparelhos eletrônicos para os nossos filhos. Eu estava inclusive lendo essa semana, estudando um pouco mais. Eu estava lendo o que alguns psicólogos estão dizendo sobre essa fase, porque hoje, irmãos, é muito fácil, principalmente nós aqui no Japão, darmos para os nossos filhos eletrônicos. Uma coisa que eles estão dizendo, e eu estou dizendo isso, irmãos, que são psicólogos não cristãos, através de estudos, eles estão dizendo que não é bom para a formação de uma criança, pelo menos até os 8 anos, até os 9 anos de idade, você dar a uma criança um tablet, um smartphone para ela. Tem crianças que inclusive já têm um telefone próprio, diz que não é bom fazer isso, porque você está privando a criança, porque, irmãos, é inegável que um negócio como esse se prende um adulto, que dirá uma criança. Tire como exemplo os adultos, você vê, entra no QQ da fábrica. Esses dias o irmão falou, está todo mundo no seu quadrado, não é assim? No QQ da fábrica está todo mundo no seu quadrado, não é? Todo mundo no cantinho, ninguém conversa com ninguém. Já notou que os QQs hoje ninguém conversa com ninguém? Bate o sinal, você não pode usar na linha, mas bateu o sinal, na ida da linha para o QQ, para almoçar, para os 10 minutos, é todo mundo vendo o que aconteceu no Facebook, não sei o que, não sei o que. Todo mundo não se envolve os adultos, que dirá as nossas crianças, se é atrativo para nós. Se nós temos argumentos, mas não, pastor, mas é que eu preciso, é assim que a gente diz, eu preciso ficar bem informado, é o meu negócio. Pois é, imagine as crianças, esse é um mundo novo, de descoberta. E a gente vê, irmãos, que nós adultos já não conversamos mais. Às vezes, o exemplo está lá na fábrica, mas às vezes está na família. Chega na fábrica, vai um computador, vai um pro iPad, vai outro para o iPhone. Estamos na mesa e às vezes estão todos conectados. E onde está o diabo? Agora você imagine as crianças. Uma criança que está sendo o seu caráter formado, ela está com 5, 6 anos e ela já tem o seu tablet. Ela já tem os seus games, ela já tem a sua conta na internet, já tem o seu Facebook, coisas assim. Você imagina como, irmãos, como isso interfere na formação do caráter dos nossos filhos. Você acha que ele vai entender que é importante dialogar? Você acha que ele vai conseguir entender que é preciso conversar com o pai e com a mãe? Que
isso, irmão, se ele pode descobrir todas as novidades, ele pode passar de fase. Então é por isso que os psicólogos eles estão dizendo: olha, não é bom, não é correto, não é saudável, não faça isso com seu filho. Se você carregar no telefone porque é preciso, às vezes, para se comunicar, mas faça um sistema em que ele precise usar, em que ele use o telefone somente quando é necessário. E nos momentos que ele estiver entre a família, não deixe ele estar usando, porque você vai estar privando ele da comunicação em família, de brincar com os amigos. Eu vejo que os nossos filhos estão crescendo, eles estão expert em tecnologia, mas eles não estão expert em dialogar uns com os outros, em entender a vida, em compreender. Pastor, o senhor, a sua época era diferente, é verdade. Não é uma questão de voltar ao passado, mas é uma questão de que tem valores que a gente não mexe. A gente tira dos nossos filhos hoje o diálogo, a conversa, e eles não vão dialogar conosco em casa. Eles não vão se relacionar conosco dentro de casa. Teu filho não vai te entender quando você tiver que dizer a ele: filho, agora o papai precisa te corrigir. Agora é o momento de você conversar com você. Conversa vai ser uma coisa de outro mundo. Então essas coisas não são interessantes. Isso se chama proteção. Quando nós protegemos nossos filhos, nós entendemos o que é o melhor para os nossos filhos. E essa família, este pai, essa mãe, eles tomam a decisão de proteger o seu filho. Eles tomam a decisão de guardar o seu filho. Isso é muito importante para nós, igreja. Para você que um dia vai colocar sobre os seus braços seu filho, você que vai escolher a roupa, você que vai tomar algumas decisões por ele, mas é muito importante como nós podemos proteger os nossos filhos, guardá-los de influências que farão mal a eles, que serão perniciosas para o caráter deles. Eles esconderam aquela criança, mas chegou um momento em que eles não podem mais esconder. Como eu disse, há uma época na vida em que a criança ela começa a fazer mais barulho, mais barulho, mais barulho. E certamente Moisés agora já não dá mais para, a casa já não comporta. Todos os artifícios que Joquebede fez para guardar, para esconder, já não tem mais como. O que ela tem que fazer agora? Esse é o momento mais difícil para a mãe. O texto nos fala aqui no versículo número 3, vamos acompanhar, por favor. Êxodo 2, capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo. O que foi que ela fez, irmãos? Continua a leitura, por favor. Isto, e pôs o menino numa arca. Esta é a parte mais difícil, mais complicada. É quando ela precisa entregar o seu filho. Ela precisa, o texto nos conta a história que, percebendo que ela não podia mais não tinha mais possibilidade de ela cuidar do seu filho. Uma hora ou outra, os egípcios iriam entrar e diriam: olha, você tem uma criança e é um menino, vamos matá-lo. Veja a sabedoria de uma mãe, de um pai, quando esse pai e essa mãe, eles decidem entregar os seus filhos a Deus e decidem viver para Deus. Ela faz uma coisa que muitas vezes nós não temos coragem de fazer. Ela, percebendo que ela não poderia mais esconder, não dava mais para guardar, ela já tinha feito tudo, chegou no limite. O que eu faço agora? Só tem uma alternativa. Antes que alguém venha e mate o meu filho, antes que alguém chegue e leve o meu menino e afogue ele no Nilo, porque era assim que acontecia. Era essa a ordem do faraó. Mas era uma mãe observadora. Era uma mulher que sabia dos hábitos e costumes da sua redondeza, o que acontecia. E ela certamente, com antecedência, ela já vinha observando. Porque era comum as mulheres, principalmente as princesas, as mulheres da sociedade, se banharem no Nilo. O rio Nilo, meus irmãos, era para os egípcios um rio sagrado. Era um rio que na época das cheias, ele transbordava. E quando ele transbordava, ele trazia os resíduos do fundo para a borda, para o leito do rio. E vinha muita propriedade, muitas coisas, adubo, vamos assim dizer, que abençoava a plantação dos egípcios. E quando eles plantavam, aquilo ali florescia, dava, e eles consideravam o Nilo como um deus. Era um deus, aliás, tudo no Egito era deus. Os animais, tudo para eles era uma espécie de deus.
Eles tinham o Nilo como sagrado, então nada mais natural do que se banhar, tomar banho, até porque não havia um sistema como a gente tem hoje, não é? De chuveiro e tudo mais. Se banhavam. E a observadora, ela sabia que vez por outra, a princesa, a filha do faraó, ela descia até o Nilo e ela se banhava com as suas criadas, e ela observando isso, ela tem uma ideia, uma decisão. Antes que mate o meu filho, a minha criança, vou fazer o seguinte. Ela construiu uma arca, ela construiu um cesto, ela colocou o seu filho, ela protegeu aquele cesto. O texto diz que ela colocou betume, uma espécie de adesivo, né? de piche, de coisas que para impermeabilizar, para que a água não entrasse naquela cestinha. E ela protege, ela veda bem para que a água não entrasse, para que o cesto não afundasse. Ela cuida daquilo ali e coloca o seu bebê, e ela coloca de uma forma que aquele cesto possa ir descendo as águas, mas beirando a margem do rio, porque era onde a princesa estava se banhando. Porque havia uma possibilidade, olha só que coisa interessante, havia possibilidade de que aquela princesa, aquelas criadas vissem o cesto e dissessem: o que está acontecendo? O que é aquilo? Vamos ver. E foi isso que aconteceu. A sabedoria de uma mãe, mas também na providência de Deus. Mas sabe o que eu aprendo com essa lição de Joquebede? Que é uma coisa difícil de fazer. É quando uma mãe e um pai, eles têm que entregar o seu filho. Eles não podem mais. Não é que eles não podem mais amar, não é que eles não podem mais cuidar, mas é que pelo bem da criança eles têm que entregar. Foi isso que eles fizeram. Não há mais como segurar essa criança, não há mais como nós cuidarmos aqui. Virão matar. E antes que isso aconteça, vamos entregar os nossos filhos. Infelizmente tem pais, tem mães que não conseguem entregar os seus filhos. Infelizmente tem pais, tem mães que eles crescem, eles casam, mas o pai e a mãe estão sempre lá metendo o dedinho no casamento do filho, no casamento da filha, porque não conseguem entregar o seu filho. Mas se nós olharmos lá em Gênesis, né, a ordem lá no começo é: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, e serão ambos o quê? Uma só carne, é uma nova família. E é preciso que nós, como pais, venhamos a entendermos que há momentos da vida que nós vamos precisar entregar aos nossos filhos. Nós vamos precisar deixar que os nossos filhos, eles realmente sejam cuidados agora por Deus. Foi isso que Joquebede fez, foi isso que Abraão fez. Eles entregaram aquela criança, mas eles entregam, não sabe baseado no quê? Não é uma entrega dizendo assim: olha, nós vamos abandonar o nosso filho, e seja o que Deus quiser. Antes de um pai ou uma mãe fazer isso, eles têm intimidade com Deus. Eles eram levitas. Eles pertenciam à tribo de Levi, uma tribo separada, uma tribo especial, uma tribo que era por Deus comissionada para fazer a obra de Deus. Essa linhagem era uma linhagem que ia trazer louvores a Deus. Era uma linhagem que iria cuidar da casa de Deus. Então já era uma linhagem preparada por Deus. Eles eram tementes a Deus. Começa com Levi. E quando aqueles pais entregam, eles fazem isso baseado em uma coisa. Eu só posso crer uma coisa: confiança em Deus. Todo pai, toda mãe que renuncia, que entende que tem um momento que ele precisa entregar os seus filhos, e dizer: agora os nossos filhos vão ter que viver a vida deles, vão ter que viver, tomar o caminho deles. Eu não posso mais ficar intervindo aqui no casamento, dizendo o que vai fazer, o que não, é a vida deles. Isso aqui é renúncia, é verdade, mas é baseado na confiança em Deus, porque não dá, irmão, para você ficar o tempo todo dizendo: olha, filha, faz assim, filha, faz assado, filho, faz assim. Não dá para ficar dizendo toda hora para o filho e para a filha como ele tem que agir no casamento. Temos que deixá-los, temos que deixar ter a vida deles, temos que deixar ter as experiências deles, embora isso não seja fácil para pai e mãe, mas isso é renúncia. Mas Abraão e Joquebede faz isso baseado em confiança no Senhor. Eles confiavam em Deus. Mas não é só confiança em Deus, é também sabedoria, sabendo o que estava para acontecer e o que acontece em seguida. Você conhece a história. Eles entregam a Deus, e justamente quando aquele cesto vai descendo, a filha do faraó, ela olha, ela observa e vê que as criadas trazem, e vê que há uma criança, a criança está chorando. O texto nos diz, no versículo de número 5, vamos ler o 4 para ficar completo. Armando o menino ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer.
E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Queridos, quando a mãe coloca o cesto, Miriam, a irmã, fica observando, e orientada, ela vai acompanhando. E quando a princesa toma aquele cesto, ela vê, ela abre, vê o menino, ela então se aproxima. Miriam se aproxima e diz: olha, você gostaria que eu chamasse uma hebreia, uma escrava, uma criada, para que tomasse conta e amamentasse, porque ela vê que é um recém-nascido, é um bebê. E justamente ali estava a provisão de Deus, porque a própria menina era irmã do menino, e a própria criada que veio era a mãe do menino. Isso sem a princesa saber. A história nós já lemos, você conhece. Ela leva a criança, ela cria aquele menino. Mas sabe o que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? Primeiro, a afeição de uma mãe, o amor de uma mãe pela criança, a proteção de uma mãe para com o seu filho, o cuidado e a maneira com que ela protege, irmãos. Ela protege de uma forma maravilhosa. Você sabe que o leão ele é chamado de o rei do quê, irmãos? O rei da... Você sabe que a leoa ela é muito mais brava que o leão? Muito mais feroz. Olha aqueles vídeos lá do Discovery Channel, aqueles vídeos dos animais. Perceba quando uma leoa está com seus leõezinhos e ela percebe a situação do perigo, ela é muito mais valente que o leão. Irmãos, ela é inferior ao leão, mas quando a questão é a sua cria, ela é muito mais feroz. Observe para você. E a maneira como as mães cuidam dos filhos é quase igual, né? Quase igual. As mães cuidam de uma forma especial, mas nós aprendemos que há um momento que nós vamos entregar os nossos filhos a Deus, e aí vem a renúncia. Vem a renúncia. Quando nós temos que entregar os nossos filhos a Deus, mas eu quero finalizar essa breve, simples palavra, dizendo para os irmãos que quando nós confiamos em Deus, Deus irá sustentar os nossos filhos. Deus irá cuidar dos nossos filhos. Eu quero desafiar você, casal jovem que ainda não tem filhos, ou você, jovens que tem filhos pequenos, e você, pais que já tem filhos, tenha coragem de entregar os teus filhos a Deus. Tenha coragem de você fazer com os teus filhos, entregando eles a Deus e confiando que Deus tem o melhor para eles. Sabe por quê? Porque eu entendo, irmãos, que aquela cerimônia que nós fazemos quando nós apresentamos crianças aqui, eu julgo isso muito importante. Eu não desmereço essa cerimônia de apresentação. Quando a gente traz os filhos e apresentamos ao Senhor, isso é muito importante, porque nós estamos fazendo uma declaração a Deus que os nossos filhos pertencem ao Senhor. E de fato é. Quem foi que gerou lá no ventre da mamãe? Foi Deus. É milagre. A vida é um milagre de Deus. Ah, pastor, não, foi uma noite abençoada que tivemos e ó, nasceu. Não. Naquela noite que você viu, como diz o português, a céu estrelado, Deus estava trabalhando também, porque é bênção de Deus. A união conjugal, irmãos, o sexo no casamento é bênção de Deus. Fora do casamento é maldição. Vocês sabem disso. A Bíblia diz isso. Fora do casamento não tem a bênção de Deus. Aqueles que praticam fora do casamento estão fora da bênção de Deus, mas no casamento é bênção de Deus. E Deus está participando nisso. E quando os filhos vêm, bênção de Deus, pertence ao Senhor. E quando a gente apresenta a Deus, nós entregamos ao Senhor. Não sei se você pensa isso, pai, mas quando você vem, mãe, com o seu filho e diz: pastor, eu quero que o pastor apresente a minha criança, e a gente vem, a gente lê um texto, a gente ora, a gente abençoa. Irmãos, isso é sério. Isso não é brincadeira. Isso é sério. Nós estamos declarando diante de Deus e das testemunhas que os nossos filhos pertencem ao Senhor. E quando nós temos que, irmãos, desafios à frente, nós vamos ter que nos lembrar, nós entregamos os nossos filhos a Deus. Uma vez eu precisei dizer isso à minha mamãe, quando ela, muitos anos atrás, chorando no aeroporto: meu filho vai para o Japão, meu filho. Eu falei: mas a senhora lembra um dia, lá naquele hospital, quando o seu filho estava desenganado dos médicos, os médicos não davam mais esperança de vida,
E a senhora fez uma aliança com Deus e disse: Senhor, se o Senhor curar, amém. Se o Senhor não curar, amém, da mesma forma, mas eu quero entregar ao Senhor. E se, entregando ao Senhor, faço este voto, enquanto viver, vai viver para ser usado pelo Senhor, para a tua glória e teu louvor. Eu disse: a senhora lembra que quando pequeno a senhora apontava para mim, a senhora orava lá, a gente ia fazer o culto, a senhora dizia: olha, Jair, você não esqueça, você foi consagrado ao Senhor e você vai crescer. Deus vai te usar. Você é consagrado ao Senhor. Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci sabendo que eu era do Senhor, que eu não era daquela família. Eles apenas cuidavam, mas eu era do Senhor. Eu disse: a senhora lembra bem? Pois é, está chegando o dia, chegou o momento. Ela disse: é verdade, com lágrimas, né? Mas é verdade. Ela foi assim que ela ensinou ao filho, foi assim que ela colocou no coração. Chegou o momento. E realmente, quando nós precisamos entregar os nossos filhos a Deus, fazemos isso baseado numa confiança de que Deus vai sustentar. Esse é o último ponto que eu vejo na confiança de Joquebede e de Anel. Eles entregam, mas eles sabem que Deus vai cuidar dessa criança. Porque o que acontece com Moisés? Aquela princesa tira aquele menino do Moisés. Não, Moisés não, no cesto, né? Mas é daí que vem a palavra Moisés. Qual foi o pai, qual foi a mãe? Geralmente a pai carrega, não é? As mães é meio pesado. Mas o que a gente carrega? Eu carrego Moisés. Ah, tá vindo o pai carregando Moisés. De onde vem esse bercinho que a gente chama de Moisés? Vem daqui do cestinho. Pois é, a princesa retirou Moisés da água e ela entregou para aquela criada, que na verdade era a própria mãe, e ela levou para amamentar, e ela ficou cuidando de Moisés, a própria mãe cuidando durante alguns anos. Geralmente a criança ela era desmamada por volta dos 4, 5 anos naqueles dias. E é bem provável que Moisés viveu com os seus pais até os 4, 5 anos de idade lá na casa. Quando então a criança foi entregue no palácio e viveu agora lá no palácio junto com a princesa. E sendo agora instruído na lei, no conhecimento dos egípcios. Mas, o que é interessante nós olharmos nesse texto é que aquele menino que foi tirado das águas e que foi dado a ele o nome de Moisés, porque Moisés significa isso, tirado das águas. Aquele menino que estava condenado à morte, possivelmente poderia morrer. Aquele menino que foi protegido por sua mãe, mas que foi entregue, baseado na confiança em Deus. Aquele menino foi sustentado por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos crer que quando nós entregamos os nossos filhos a Deus, nós precisamos confiar que o Senhor vai cuidar deles. Não adianta a gente ficar, irmãos, entregando a Deus e ficar metendo o dedo lá. Olha, filho, faz assim, mora comigo, vou construir um puxadinho. Irmãos, entrega ao Senhor. O Salmo 37 e o verso 5 diz para nós: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, confia no Senhor, porque Ele tudo fará. Sabe o que Deus faz conosco, irmãos? Sabe o que Deus quer fazer com os nossos filhos? Baseado na confiança que nós temos nele, Deus quer sustentar e guardar os nossos filhos. Deus quer guardar os nossos filhos e sustentar eles enquanto eles viverem. Mas isso é preciso que nós venhamos a crer nisso. Não basta só apresentar na igreja. É preciso que nós vivamos todos os dias dizendo: Senhor, essa criança é tua. Ela está indo para a escola, Senhor, eu estou orando por meu filho. Nós temos esse hábito em casa de fazer todos os dias isso. Antes dos nossos filhos irem à escola, a gente ora por eles e abençoa, põe a mão na cabeça deles e diz: Senhor, abençoa essa criança, vai hoje para a escola, guarda no trajeto, guarda-se, livra dos perigos, abençoa para que possa aprender, mas abençoa principalmente para que possa, Senhor, compartilhar a tua amor e a tua verdade. Todos os dias nós oramos e entregando os nossos filhos a Deus e abençoamos. E quando eles voltam para casa, nós agradecemos a Deus porque voltaram em paz para casa. Mas sabe uma coisa que a gente tem aprendido, irmãos, é que Deus tem guardado a perigos lá. Eles vão crescendo, às vezes vão ficando doentes, tem enfermidades, irmãos. Quem é que nunca chorou por um filho na cama de hospital? Eu lembro de um dia, irmãos, quando eu olhei para o meu filho, ele estava todo cheio de uns furos, precisando tomar soro. Uma criança que não entende, como os irmãos sabem, não entende. Não adianta dizer para ele: filho, fica quieto, não fica aquele alvoroço todo. Para poder aplicar o soro, me tiveram que amarrar. Parecia um condenado amarrado, todo amarrado à maca. Ele chorava, se esgotava. E a gente fica com o coração todo apertado. E eu ali amparando a esposa. Não, meu amor, nós vamos confiar nos médicos. Mas eu disse antes: a gente confiar nos médicos, vamos confiar em Deus. É de Deus, nós entregamos a Deus. A porta fechou, a gente não tem como entrar lá e resolver. Está nas mãos de Deus.
Mas a gente precisa confiar, irmãos, que Deus Ele sustenta. Que Deus vai guardar quando os nossos filhos crescerem e não estiverem mais nas nossas mãos. E quando nós não tivermos mais condições, irmãos, de sentarmos no nosso colo e dizer: filho, vem aqui porque eu vou agora dizer a você algo. Eles agora vão tomar as decisões dele. Nós precisamos confiar que Deus vai sustentar. Mas sabe como que a gente faz isso? Quando a gente está, meus irmãos, protegendo eles. Nessa fase em que Joquebede protegeu, irmãos, Joquebede e Anão, eles eram tementes a Deus. E proteger não significa somente guardar dos males do perigo, mas significa, irmãos, nós darmos aos nossos filhos a oportunidade de conhecer quem é Deus. E, infelizmente, hoje há uma geração de crianças que não estão conhecendo Deus. Eu agradeço a Deus porque a igreja ainda tem pessoas como as nossas tias que subiram lá. Não estão aqui participando da mensagem, mas estão lá cuidando dos nossos filhos, cantando com eles, orando com eles. Alguns não trabalham, alguns são especiais, não entendem algumas coisas, mas tem pessoas nos ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos. Sabe o que é isso? É participar da infância dos nossos filhos e dando a eles a oportunidade de conhecer a Deus, porque eles vão reproduzir no amanhã o que estão aprendendo hoje. E aquele menino que foi tirado das águas foi o menino que libertou uma nação. Foi o menino que Deus usou, porque foi esse menino, salvo por um milagre, que Deus sustentou lá no palácio do faraó, aprendeu as leis, aprendeu toda a ciência do Egito. Foi um homem sábio. Um dia, 80 anos depois de ele nascer, praticamente 80 anos depois de ele ser resgatado das águas, ele livra uma nação das águas também, porque se não fosse ele ser usado por Deus, o povo de Israel teria morrido quando chegaram na frente do Mar Vermelho. Foi aquele menino que agora é um homem, um senhor, de 80 anos de idade, que está com um cajado nas mãos. E o povo olha para ele e diz: Moisés, o que nós vamos fazer agora? Faraó com o seu exército vem atrás, e à frente está o mar, o que vamos fazer? Nós vamos perecer. Deus diz a ele: Moisés, por que vocês clamam a mim? Diga ao povo que marche. Ele toca nas águas, ele levanta o seu bordão, e quando ele faz isso, as águas se abrem, e ele lidera o povo, salvando um povo pelas águas, tirado das águas, para salvar um povo pelas águas. Sabe o que é isso? O sustento de Deus na vida dos nossos filhos. Eu e você não sabemos o que os nossos filhos vão ser amanhã. Você pode dar o melhor que você tem hoje, mas você nunca vai saber quem ele será e o que ele vai reproduzir. Anão e Joquebede nunca imaginaram que aquela criança um dia seria o libertador do povo que há quase 400 anos era escravo no Egito. Mas, irmãos, eles entregaram seus filhos a Deus. Eles entregaram aquele Moisés a Deus, aquela criança, e colocaram no coraçãozinho dele a lei de Deus, a palavra de Deus. E eles confiaram que Deus poderia fazer mais. Eu como pai, minha esposa como mãe, nós como pais, nós somos limitados. Vai chegar um ponto na nossa história que nós não vamos poder fazer mais nada. Mas Deus pode tudo. Deus sempre pode mais na vida dos nossos filhos. Deus sempre pode mais. E o que nós podemos fazer hoje, pastor? Ore por teus filhos. Infelizmente nós gastamos muito pouco tempo intercedendo pelos nossos filhos. Infelizmente, hoje nos nossos lares não há mais o culto doméstico, onde nós sentamos com as crianças e pegamos ali e dizemos: olha, vamos cantar o hino agora, vamos ler uma passagem da Bíblia, vamos orar juntos. Como isso é importante para as nossas crianças, irmãos. Como isso é importante quando elas veem o valor do culto a Deus. Irmãos, façam isso na sua casa. Antes de você deitar, ensine o seu filho a orar, agradeça pelo menos pelo dia. Ore com ele antes da refeição: filho, vamos orar, vamos pedir ao Papai do Céu, vamos dizer: Papai do Céu, muito obrigado pelo alimento que temos aqui. Papai do Céu, muito obrigado pelo dia que está acabando, a gente vai dormir. Quantos não têm uma cama para dormir? E nós estamos indo agora para dormir. Obrigado, Papai do Céu. Papai do Céu, obrigado por esta casa, por esta família. Não são coisas simples, mas nessas coisas simples nós estamos colocando ali uma estrutura que vai durar a vida inteira. Aquele Moisés, irmãos, ele cresceu no temor do Senhor. E ele lá no palácio, certamente que ele aprendeu na sua casa, ele pôde reproduzir no palácio. Sabe por quê? Porque quando ele tem 40 anos, nós vemos na sequência da história, um dia ele sai para fora, ele vai ver os seus irmãos, os hebreus, ele vê que os hebreus estão sendo maltratados. O que ele faz?
o coração dele é tocado por compaixão. Ele não se conforma em ver os seus irmãos sofrendo. Por que ele sente isso? Por que ele toma aquela atitude de matar um egípcio? Porque, irmãos, ele já tinha na sua alma, no seu coração, aquele cuidado e aquele amor, e aquele chamado de libertador. Eu e você não sabemos o que os nossos filhos serão e farão amanhã, mas nós podemos fazer a diferença na vida deles hoje. E é muito importante que nós entreguemos os nossos filhos a Deus e confiemos no que Deus vai fazer na vida deles. Mas eu e você temos uma participação importante. Não dê tudo o que teu filho pede, o que teu filho quer. Ah, pastor, mas ele já é um adolescente. Cuidado. Não dê tudo só para você ficar bem com seu filho, com a sua filha. Só porque ela já é uma mocinha, um mocinho que você não quer ali, né? Cuidado. Existem coisas que é melhor a gente dizer não. Mas dizendo não, nós estamos cuidando e protegendo, do que a gente dizer sim e abrir a porteira para que ele se perca na estrada da vida. Certamente Moisés, ele foi o homem que ele foi, porque ele teve um pai e uma mãe que cuidou dele de uma forma toda especial. Nós estamos fazendo isso com os nossos filhos, protegendo os nossos filhos para a vida. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Grupo do louvor, vamos louvar ao Senhor. Que acontece no louvor? Nós cantamos um hino a Deus. Vamos agradecer a Deus pela nossa família, irmãos, e pelo privilégio que Deus nos dá de termos uma família, um lar, e de podermos ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor, o caminho de Deus. Ensine a criança, Provérbios 22:6, do caminho em que ele deve andar, e quando ele crescer, e até quando ele crescer, não vai se desviar. Ele vai conservar o temor de Deus no coração dele, mas depende de nós hoje. Depende de mim e de você hoje. Depende da nossa atitude para com os nossos filhos hoje. Vamos ao desafio. Criar filhos hoje é um desafio. É muito fácil a gente dar bons presentes aos nossos filhos. É muito fácil, é bom, a gente vai na loja, compra e dá. A gente vai na loja, compra um presente e vai dar. É muito fácil tudo isso. Mas dar um caráter aos filhos é diferente, é especial. Dar aos filhos, irmãos, o temor de Deus, é preciso que a gente gaste tempo com eles. Você pode observar, o dinheiro, a gente compra, e no mês, mesmo que a gente gaste hoje, a gente trabalha mais de um mês, no mês que vem a gente tem dinheiro para comprar de novo. Mas o caráter não se constrói com dinheiro e com presente. Um caráter no coração de uma criança não se constrói dando presente. Se constrói com exemplo, com amor, com carinho, com respeito. Eu queria deixar esta palavra a nós nesta noite, como igreja. O que estamos fazendo pelos nossos filhos? O que você pode tirar de exemplo para você que é pai, que é mãe, você que um dia vai ser pai, vai ser mãe? O que a história de Arão e Joquebede com seus filhos, em especial com Moisés, pode nos ensinar nesta noite? O que você pode aprender e aplicar lá na tua casa, no teu casamento, na tua família? Vamos orar, fecha os teus olhos. Queria que você feche os teus olhos enquanto os irmãos do louvor vão louvar a Deus com louvor. E enquanto eles louvam, nós vamos pedir: Deus, ajude a minha casa, a minha família, ajude o meu lar, Senhor. Ajude o meu casamento, ajude-me na educação dos meus filhos. Faça aí a tua oração a Deus nesses momentos em que esse louvor que nós vamos ouvir, esse louvor nos permite, irmãos, nós pensarmos, nós orarmos a Deus e pedirmos: Senhor, eu ainda não tenho filho. Se você é um casal jovem, ainda não tem filhos, mas olha, Deus, peça a Deus, quando os meus filhos nascerem, dê-me sabedoria para criar. E eu quero aplicar essa palavra que eu ouvi nessa noite na educação dos meus filhos, na criação dos meus filhos, porque eu tenho certeza, eu acredito que a tua palavra é a verdade. E a tua palavra, quando aplicada no lar, ela vai trazer bênçãos e frutos para nós. Vamos orar assim? Por favor, vamos orar a Deus. Peça a Deus por tua família, com os teus olhos fechados. Gostaria de pedir a você, faça a oração. Você que é pai, você que é mãe, esposa. Vamos orar, irmãos. Pedir: Senhor, ajuda-nos, Senhor.
Você recebe essa palavra, igreja? Amém? Que Deus abençoe o teu lar, a tua casa.